Igreja, boa noite, que bom. Boa noite para quem está aqui, boa noite para quem está em casa. Está transmitindo, pastor? Que bênção. Então, boa noite a todos. Haja fôlego, né? Haja fôlego, porque o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma toda especial. E ao entrar por essas portas, independente da nossa condição humana, o Senhor nos conhece muito bem. O Senhor conhece os anseios do nosso coração. O Senhor conhece o que nos aflige. E Ele nos trata de forma particular, de forma especial. Então, nessa noite, nós podemos sentir essa presença. Podemos sentir esse aconchego do Senhor, né? E eu quero refletir com os irmãos uma mensagem que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 8. E se os irmãos permitirem, eu já vou tomar liberdade e vou ler um pouquinho mais do 15 ao 23, tá? Então, quem puder acompanhar, vai estar projetado ali também. Vamos ler? Diz assim, João capítulo 1, versos 6 a 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Verso 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigada pela tua santa palavra, Pai. Obrigada por esse momento de abrirmos as Escrituras, Senhor, e conhecermos um pouco mais de Ti, Pai. Revela-te a nós, Senhor, através da Tua poderosa palavra. Trata-nos, ó Deus, essa noite, para a glória do Teu nome, Pai. Entregamos a Ti todo o nosso ser. Entregamos a Ti, mais uma vez, tudo o que há em nós. Estamos aqui, como a Tua palavra diz: vinde como estás. E estamos aqui, de corpo, de alma e de espírito, para sermos tratados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu conversar uma coisa com vocês. Na nossa vida, né, na nossa vida pessoal, na nossa caminhada cristã, em todos os momentos, a gente tem muitas preocupações, né? Preocupações de várias naturezas. Alguns se preocupam muito com questão de trabalho, em ter um bom trabalho, em ter um bom salário. Outros se preocupam com ter uma boa casa, outros por ter um bom carro, outros por ter uma vida confortável. E são N
as nossas preocupações, né? Várias preocupações que nós temos nessa vida, nessa terra. E cada um dentro da sua possibilidade vai, né, conquistando, vai se preocupando com as coisas, e isso tudo é legítimo. Isso tudo é muito normal, é legítimo do ser humano. Só que tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar essa palavra, que eu já venho estudando há semanas. E essa palavra vem impactando meu coração, e eu vou ficando cada vez mais movida pelo Espírito Santo com essa passagem de João. E aí me veio ao coração e à mente uma coisa que a gente, sem perceber, deixa passar, que é o nosso testemunho. Que testemunhamos? Como testemunhamos? A gente às vezes se envolve com tantas questões da nossa vida. São tantas coisas que alcançam o nosso coração, a nossa mente, que alcançam a nossa paz, que alcançam a nossa tranquilidade, a nossa esperança, a nossa fé. Alcançam no sentido de perturbar, no sentido de tremer, de balançar. E a gente fica tão envolto naquelas coisas que a gente esquece que a gente tem um testemunho, tem que ter um testemunho de vida para ser passado. Não somente para pessoas consideradas estranhas a nós, que nós não conhecemos, mas para os nossos, para aqueles que estão ao nosso redor. Quando a gente começa essa passagem, dizendo assim, no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. A Bíblia fala, um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E aí diz, este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele, através dele. Entende? Entende? Nós temos uma grande missão, que através de mim e de você, Deus espera que pessoas, vidas sejam alcançadas, conheçam a Cristo por meio do nosso testemunho. Então isso aqui impactou meu coração de tal forma que eu comecei a pensar, Senhor, que responsabilidade. Que responsabilidade. E eu quero te dizer, quero te fazer uma pergunta. Quem aqui, pergunta um pouco boba talvez, mas você vai entender. Quem aqui se considera escolhido do Senhor? Eu me considero escolhida do Senhor. Amém? Quem aqui crê que o Senhor te envia para pregar as boas novas do Evangelho de Cristo? Quem aqui crê? Eu creio também. Então eu quero que agora você declare comigo, profetizando sobre a tua vida. Você vai botar o seu nome no lugar de João. E você vai, se você for mulher, você vai dizer assim, porque João ouve, porque já passou a missão de João. Mas hoje a missão é minha e sua. Então eu quero declarar com você nessa noite que há um homem, uma mulher, enviada por Deus, cujo nome é o seu. Cujo nome é o seu, é o meu. Aleluia, aleluia. A gente precisa profetizar isso na nossa vida, porque a impressão que dá é que não tem nada a ver com a gente. E a gente não liga para o nosso testemunho, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Mas a gente precisa entender
que há nesse tempo, não no tempo de João. No tempo de João era João. Mas hoje, 2023, nesse tempo, há um homem enviado por Deus, cujo nome é Pedro, cujo nome é Davi, cujo nome é Vinícius, e tantos outros que estão aqui, varão do Senhor, enviados por Deus. Há nesse tempo mulheres, uma mulher enviada por Deus, cujo nome é Rosemary, cujo nome é Patrícia, cujo nome é Denise, cujo nome é Angélica, é Núbia, é Susan, é Anne, e todas nós que estamos aqui. Então a gente não precisa nem falar muito, nem ministrar muito para entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque a você que Deus te chama pelo teu nome nessa noite, enviado por Ele. Para quê? Para testemunhar da luz. Irmãos, nós somos sal e luz do mundo. Não tem como a nossa vida ser insossa, ser sem graça, andar em trevas, vazio. Não, porque nós somos sal e luz do mundo. Mas nós testificamos de uma luz mais resplandecente. Uma luz que ilumina toda a humanidade, que transforma, que opera, que faz milagres, maravilhas. E essa luz é Jesus Cristo. Que através da minha vida e da sua, através do que Ele faz em mim e você, outras pessoas que estão vivendo em trevas, que querem conhecer a luz, que estão clamando pela luz, mas não sabem como encontrar a luz, elas vão olhar para nós e vão ver a luz. Porque nós somos sal e luz do mundo. Quando fala de João, Jesus elogiou João. Jesus, se eu não me engano, em Mateus 11, acho que é isso. Mateus 11, Jesus fala assim: filho de mulher algum foi maior do que João, mas o menor no reino é maior do que ele. Mas de mulher, nascido de mulher, homem nenhum foi maior que João. Gente, imagina a gente receber isso do nosso Deus. Imagina o Senhor olhar para a nossa vida e dizer assim: filha nascida de mulher, minha filha, igual a você, meu filho, igual a você. Irmãos, o que está faltando para a gente entender isso? O Espírito Santo falou no meu coração. Eu estou falando para vocês algo que Deus rasgou na minha vida. Ele disse para mim, vem dizendo há semanas, o que está faltando para você entender isso, Angélica? Que você é testemunho vivo. Que você precisa testificar da luz. O que é testificar, gente? Por que a palavra de Deus bota testemunhar e testificar? Testemunhar é quando você tem experiência de algo. Quando você vive algo. E você pode falar pormenores desse algo. Então a gente precisa viver Cristo. Viver Cristo. Porque quando a gente vive Cristo, experiencia Cristo, uma vida com Cristo, isso vira testemunho. E testificar é confirmar, é comprovar, é botar a mão no fogo e dizer: eu testifico, porque eu vivo isso. Eu testifico porque esse Deus, Ele é Deus da minha vida. Nos dias bons, nos dias maus, não importa, esse Deus é Deus. Então eu testifico, eu comprovo. Aleluia.
As pessoas conhecerão a Deus e a Jesus Cristo através do nosso testemunho, através de nós. Eu quis trazer essa palavra para nós refletirmos essa noite, irmãos, porque eu comecei a pensar na minha vida. Na minha vida. E não me envergonho de falar isso para vocês, que eu comecei a me sentir mal. Que eu falei, Jesus, quanto tempo eu estou perdendo? Jesus, como assim? Eu preciso ser transformada. Eu preciso mudar. E eu trago isso para cá porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar da gente entender o que está errado na nossa vida. Aqui é o lugar aonde João diz assim: eu sou a voz que clama no deserto. E ele diz, o que ele clama? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João não inventou essa mensagem. João, ele respaldou sua mensagem no que já havia na palavra do profeta Isaías. Se formos lá em Isaías, se eu não me engano, 43 mais ou menos, 4, vai estar exatamente dizendo isso. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai as tuas veredas. Irmãos, esse é o momento. Esse é o momento da gente entender essa mensagem de João. João, ele viveu lá no contexto dele, ele viveu no deserto, nos desertos lá da Judéia. E ele ficava como nômade nos desertos, clamando e, sabe, exortando as pessoas e falando e testemunhando da luz e testificando da luz. João foi incansável. João foi incansável. Ele decidiu por essa vida onde ele era como uma vida de penitência, né? Digamos assim. Ele decidiu, mas ele nunca se arrependeu, a ponto do próprio Cristo dizer: esse filho de homem não há maior. Irmãos, a gente precisa decidir hoje. Hoje, agora. Precisamos decidir agora qual é a vida que nós queremos oferecer a Deus. Precisamos decidir agora como nós queremos viver e o que nós precisamos consertar no caminho do Senhor. Esse caminho que ele fala, ele foi precursor do ministério de Jesus. Ele estava preparando o caminho para a chegada do Messias, a ponto dos judeus e tal acharem que João era o Messias. E João, gente, a gente vai ver aqui na mensagem, João o tempo todo dizia: não, eu não sou. Eu não sou. No outro evangelho vai dizer assim, ó: eu batizo com água só, mas virá após mim um que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Esse sim é o Cristo. E aí, irmãos, eu trago uma pergunta para a gente. Aliás, primeiro uma afirmação que eu botei aqui. Hoje, Deus não tem mais João Batista nessa terra, mas Ele tem a mim e a você. E é conosco que Ele conta, para que a luz seja apresentada a quem está nas trevas. E a quem já ouviu dizer, já ouviu falar de Cristo, mas não experienciou ainda esse Cristo. Então eu te convido nessa noite a ser um João Batista, a decidir ser um João Batista nessa noite, com seu nome, né? João Batista é só um pseudônimo, né? E precisamos viver Cristo para testificar de Cristo, como eu falei. E eu quero te fazer 3 perguntas. Como você tem vivido? O que você tem experienciado na tua vida? Quais são as experiências que você tem vivido? Tem a ver com o testemunho da luz? O que você tem testemunhado? As pessoas, ao olharem para a tua vida, para a minha vida, qual a leitura que essas pessoas estão fazendo? Qual é o testemunho? Tem a ver com a luz? Está testificando da luz?
fica um desafio para a gente. O nosso testemunho não é só de palavras, mas também de atitudes. Então, não é conhecer Bíblia de ponta a ponta. Não é falar bonito sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Não, é atitude. Não somente palavras, mas atitude. Então a gente precisa decidir como viver, o que experienciar, né? Com que tipo de experiência a gente quer ter. Porque isso vai resultar no nosso testemunho. Como resultou de João Batista, que todos os dias batizava, e batizava, e batizava. E João Batista foi um profeta, gente. De quê? De confissão de pecados. Sabe? O que ele ministrava era o arrependimento, a confissão de pecados, o amor, a justiça, a esperança. Essa era a mensagem de João Batista. E dos nossos lábios não pode ser diferente. O que deve sair dos lábios como cristãos é o arrependimento, é a confissão de pecados, é o amor, é a justiça, é a esperança. Porque se não for isso, irmãos, não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Então, nesse texto, eu quero destacar, para a gente não delongar, porque hoje é quinta-feira, eu sei que é mais enxuto, né? Quando, no versículo, João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele a quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. A humildade de João Batista, eu quero destacar aqui, gente. João Batista, ele teve chances de se vangloriar. Ele teve chances de se sentir o cara. Porque as pessoas até achavam que ele era o próprio Cristo. Porque ele enviava mensagem, as pessoas confessavam seus pecados, ele batizava aquelas pessoas e ele poderia dizer: yes, por mim, olha quantos foram batizados nas águas, olha quantos confessaram pecados, a igreja está cheia. Vamos fazer de conta, né, que tinha uma igreja assim como a nossa. A igreja está lotada, todos esses aí, fruto meu, João Batista. Não. Ele diz na palavra dele mais adiante, depois leiam em casa. Ele vai dizer assim: olha, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, na qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Tamanha humildade de João Batista. Sabe o que significa desatar as sandálias, gente? Lá naquele tempo, no contexto de João Batista, lá nos judeus, quando a pessoa chegava a casa, visita, seja lá hóspede, qualquer pessoa que chegasse, o chão não era asfaltado, né, pastor? Não é assim? Era aquela coisa de terra, né? Então, eles chegavam com os pés muito sujos, chegavam à casa da outra pessoa. E aí, eles pegavam assim o servo mais, sabe, aquele servo piorzinho que ele tivesse. Ia lá, desatava as sandálias e ia limpar os pés todinho para que eles entrassem na casa. Quando João Batista diz que este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele, ele diz: olha, eu não sou nem comparado ao menor servo que existe na casa para desatar as correias das sandálias dele. Tamanha humildade de João Batista, irmãos. Então isso me chamou a atenção. Porque será que Jesus elogiou João Batista? Jesus, a figura mais humilde que nós conhecemos, a pessoa mais simples que nós conhecemos. E João Batista se espelha em Jesus.
e ele também se torna uma pessoa humilde. Quando a palavra diz, ainda em João, que os montes seriam aplanados, que os vales, né, também subiriam. Os vales são os buracos, né, os ermos subiriam, seriam aplanados. O que está querendo dizer com isso, irmão? Não está querendo dizer que os montes de geografia, mas está falando da soberba, das pessoas que estão nas alturas, que vivem nas alturas, nos montes, serão aplanados. Cristo aplana. Que o ermo, o vale, aquele que se sente lá embaixo, no poço da depressão, o Senhor eleva e aplana. Sabe? A palavra de Deus fala isso, irmãos. Que quando esse Messias viesse, isso ia acontecer. Todos seriam iguais. E hoje a gente precisa viver isso. Ninguém é melhor que ninguém. Quando Deus entra na minha vida e na tua vida, Ele sai aplanando tudo. A soberba cai, sabe? E quando a pessoa está lá embaixo, ela sobe, ela se ergue, porque Cristo entrou. E João Batista fez esse caminho. Quando ele falou, endireitai os caminhos do Senhor, é porque o Messias ia chegar. Mas eu quero te dizer que ainda hoje, essa palavra, Jesus veio, Jesus cumpriu, Jesus está no seio do Pai. Mas ainda hoje há essa preocupação de endireitar as nossas veredas, para que Cristo volte. Você crê na volta? Você crê? Você almeja que Cristo venha nos buscar? Mas se Cristo vier hoje, como estão as tuas veredas? Como estão os teus caminhos? Então, é o momento da gente fazer ressurgir essa mensagem de João Batista, quando ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, irmãos, que você vai sair daqui pensando como estão as tuas veredas, como está o caminho do Senhor na tua vida, que caminho o Senhor vai trilhar na tua vida. Será que esse caminho está desobstruído? Será que esse caminho está perturbado? Como que está esse caminho? Será que está com matagal, tem que tirar? Será que tem alguma coisa impedindo, uma pedra de tropeço? Tira, porque esse é o momento de clamarmos. A voz clama do deserto: endireitai o caminho para o Senhor. Esse é o momento, irmãos. Deus falou comigo, eu, Angélica, esse é o momento de você endireitar o teu caminho. E eu trago isso para você, porque coisa assim que vem de Deus, a gente tem que transbordar. Tem que transbordar. Então pensa, reflita, como estão os caminhos, os teus caminhos, para que o Senhor enverede, para que o Senhor volte e encontre um caminho desobstruído, com pecados confessados, com arrependimento de coração. Sabe, irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. A humildade de João, para entender que não há ninguém melhor do que ninguém. Não há. E nós estamos aqui, todos nós, enviados por Deus, escolhidos por Deus, para cumprir essa missão nesse tempo. Então não espera passar esse tempo. Como diz o louvor, que não passe de nós o teu espírito, mas tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Mas para isso se cumprir, a gente precisa se posicionar e entender que, como enviados por Deus, nós estamos aqui com a missão de testemunhar da luz, de testificar da luz e não das trevas. Mas tem muita gente testemunhando trevas, tem muita gente testificando trevas, testificando pecado e achando que está tudo bem, que não vai ter problema. Irmãos, o reino dos céus está próximo. É chegado o reino de Deus. E a gente precisa acordar. Segunda
particularidade que eu destaco aqui é quando ele fala exatamente esse versículo que ele fala: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quero dizer para você que a gente precisa enxergar um deserto como possibilidade de transformação e possibilidade de alcançar vidas para Cristo. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em algo vazio, a gente pensa em ausência, a gente pensa em clamar para o nada. Deserto, não tem nada, não tem vida, não tem possibilidade de vida, não tem nada. Mas deserto, na palavra de Deus, ele tem outro significado para a gente. Deus nos leva para desertos. Deus nos leva para desertos. Por quê? O próprio Cristo foi levado ao deserto. O próprio Cristo experimentou estar no deserto, tentado no deserto. Mas uma missão ele nos deu. Deserto não é lugar de você entregar os pontos. Deserto é lugar de você resistir. Porque Jesus fez isso. Jesus resistiu. Porque ele sabia quem ele era. E eu digo para você essa noite: você é filha de Deus, filho de Deus, enviado por Ele. Você não vai ao deserto sozinho. Se o deserto chegou até você, foi porque Deus permitiu. Se Deus te levou para um deserto, tem um propósito nesse deserto. Eu estou passando por um deserto e Deus me agraciou com esse entendimento de que deserto não é lugar vazio. Deserto é lugar da presença de Deus. Deserto é lugar de escuta. Aí eu botei um versículo aqui que fala assim: falou o Senhor a Moisés aonde? No deserto. Então Deus nos leva para a sua presença. Deus tirou Moisés e levou lá para o deserto. Eu e você, Moisés, agora eu vou te orientar. E Deus dava as orientações a Moisés lá no deserto. Então, deserto é lugar da gente ouvir Deus. Deserto é lugar de escuta. Deserto também é lugar de crescimento. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Está falando de João Batista. Está falando de João Batista. Então, deserto é lugar de crescimento. Deus nos leva ao deserto para que possamos crescer não somente fisicamente, mas espiritualmente. Porque o menino crescia em espírito. Então, deserto, amados, é lugar de crescer. Quanto você resiste, Deus está ali, ó, regando o teu crescimento, enquanto você resiste. Deserto também é lugar de preparação. Como João Batista nessa passagem: vós que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai as suas veredas. Então Deus nos coloca no deserto para nos preparar. Aí eu pergunto: preparar para quê? Deus nos leva para o deserto para nos preparar. Preparar para quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. É sério isso, irmãos. Os dias estão se estreitando. O tempo está encurtando. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então arrependei-vos enquanto há tempo. Buscai enquanto se pode achar. Porque é chegado, é próximo o reino dos céus. Deserto é lugar de libertação. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Jeremias 31:2. Então, deserto também é lugar de libertação.
Deserto é lugar de conquista também, gente. Quem resiste, chega na terra prometida. E Deus tem uma terra prometida para você. Mas para isso, a gente precisa entender que deserto não é lugar de murmuração. Você pode até lamentar. Lamentar Deus aceita. Mas não pode murmurar, gente. Por quê? O povo murmurou e ficou quanto tempo? Era para ficar aquilo tudo? Não era. Então o deserto também tem libertação. E se você conseguir resistir, tem conquista. Deserto é lugar de descanso. E vem, ao que lhes disse, vinde a sós, à parte, para um lugar deserto e descansar um pouco. Ele falou isso para os seus discípulos. Então, às vezes, Deus te leva para um deserto para poder você acalmar teu coração, para você descansar, acalmar o ânimo, o desespero, o estresse. Deus nos leva ao deserto para nos tirar do nosso ativismo. Deserto também é lugar de provação. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, em Mateus 4:1. Então, deserto também é lugar de provação. No deserto, Deus te convida a resistir. Eu quero reafirmar isso para você. Leva isso no teu coração. Deserto é lugar de sinais, é lugar de graça e é lugar de glória. Tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto. Números 14:22. E em meio a dificuldades e lutas, que veremos o sobrenatural de Deus, irmãos. Então, para fechar, eu quero te dizer o seguinte. João Batista falou: eu sou a voz que clama no deserto. Que nós, essa noite, saiamos daqui com esse desejo. De ser essa voz que clama, quando você estiver no meio da sua dificuldade. Que ser essa voz que clama, quando Deus te levar para o deserto. Ser essa voz que clama quando você encontrar alguém que necessita da luz, que precisa conhecer a luz, e você clamar: endireitai os teus caminhos. Endireitai os caminhos do Senhor. Que você seja essa voz que clama. E eu quero fechar dizendo para você: quando Deus te levar para o deserto, não é para você virar um cacto. Não é para você ficar lá um cacto. Sabe o que é um cacto? Embora o cacto tenha lá suas propriedades, né? Mas o cacto, ele se acostuma ali com o deserto. E ele vive ali a vida toda. Para ele pouco importa. O cacto fica. Mas Deus não quer te levar para o deserto para você virar um cacto e viver eternamente no deserto. Eternamente não, mas viver a sua vida toda nessa terra, num deserto. Não é esse o objetivo do Senhor. Vire filho de Deus. Assuma que você é filho, filha de Deus. Pois a essência de Cristo é a fonte de águas vivas que jorravam do interior dele. Então que do seu interior, quando você estiver no deserto, você lembre: eu não estou aqui para virar cacto. Eu não estou aqui para a vida toda. Eu resisto. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E dentro de mim, a essência da luz, a essência de Cristo, onde jorram fontes de águas vivas. E aí você consegue clamar. Ao invés de se prostrar, você consegue clamar. Porque você entendeu quem você é. Tanto que, quando falaram para João assim, para fechar, falaram para ele: que dizes de ti mesmo? Que dizes de ti mesmo? E ele foi e falou: que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Então que nessa noite, independente do que você esteja vivendo, independente do teu deserto, que pode ser qualquer um, nós estamos aqui nessa vida, propensos a passarmos pelo deserto. Independente do que você esteja vivendo, quando você for confrontado com essa pergunta: que dizes de ti mesmo? Quando o inimigo virar para você e falar assim: vem cá, quem é você?
Aí você, quem é o teu Deus? Como é que é? Cadê? Você não é filha de Deus? Você não é cristã? Você diz, eu sou a voz que clama. Eu sou a resistência. Eu estou no deserto, mas eu resisto. Porque eu clamo. Eu sou filha de Deus. E dentro de mim tem a luz. E se tem a luz, eu jorro fonte de águas vivas. E não morte. Então, amados, o que eu trouxe para a gente essa noite é isso. Houve um homem chamado João, enviado por Deus, para testemunhar e testificar da luz. Mas houve, não há mais. Hoje Deus conta comigo e com você. Então hoje há uma mulher que está aí sentada, cujo nome é o seu. Hoje há um homem que está aí sentado, cujo nome é o seu nome, é você mesmo. Então isso é para mim, não é para o outro, não é para o que passou, é para mim. Porque se nós estamos aqui essa noite, foi porque o Senhor assim desejou. E se o Senhor desejou, Ele também sonhou, Ele também planejou. E a gente precisa entender isso e buscar em nós o que precisa ser endireitado, o que precisa ser consertado. Porque a palavra de Deus diz, o que é torto vai desentortar, o que é áspero não vai mais ser áspero, o que é elevado vai descer, o que está no buraco vai subir, vai tudo planar, vai tudo entrar na ordem. Então receba isso essa noite. Você é enviado por Deus. Você tem um nome. Você tem uma missão. Você tem um testemunho. E você tem uma testificação a ser dada. Amém. Amém.